Bora falar aqui sobre Procuradoria-Geral da República, PGR, esse chefe do Ministério Público Federal. O mandato de Augusto Aras como Procurador-Geral da República termina amanhã. E a expectativa, pessoal, é grande para saber quem o presidente Lula vai escolher para a vaga. E aí, Pedro Teixeira, quais nomes você traz aqui para a gente? Como é que está toda essa situação? Será que já veremos nesta semana o novo ou a nova indicada? Bom dia. Tenho apuração disso também. Tudo bem, Elisa? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha nesta segunda-feira aqui no Live CNN. Neste momento, 3 nomes estão na mesa do presidente Lula para essa indicação à Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonet, que é vice-procurador-geral eleitoral, Antônio Carlos Bigonha, que é subprocurador-geral da República, e também o Aurélio Virgílio Veiga Rios, que é subprocurador. O nome do Aurélio surgiu como um plano C, uma espécie de plano C, ainda durante a viagem do presidente Lula na semana passada aos Estados Unidos. Os 2 nomes mais cotados até agora são do Paulo Gonet e também do Antônio Carlos Bigonha. O Gonet, Elisa, ele tem recebido a campanha, ou pelo menos a indicação de integrantes do STF que conversaram com o presidente Lula. Já o Antônio Carlos Bigonha é o grande queridinho da ala petista do governo, que também tem conversado com o presidente Lula para que ele faça essa indicação. De qualquer forma, até agora, a percepção, conversando aqui no Palácio do Planalto, é que o presidente Lula ainda não tem aquele nome de confiança, aquela pessoa que ele vai indicar para a Procuradoria-Geral da República e que terá toda a confiança do presidente Lula, por isso ele segue conversando, ouvindo as pessoas e também pode, de repente, ouvir o indicado nos próximos dias, antes da cirurgia que ele tem marcada para a próxima sexta-feira. A Associação Nacional dos Procuradores da República também envia uma lista tríplice para a indicação do presidente. São 3 nomes, mas ela não deve ser seguida pelo presidente Lula. Bom, com o fim do mandato do Augusto Aras a partir de amanhã, se o presidente Lula não fizer essa indicação, como ele não vai fazer a tempo de que o Congresso Nacional aprove o nome do Procurador-Geral da República, eles vão ficar com uma espécie de mandato tampão até que o nome seja aprovado no Congresso Nacional. O que eu tenho apurado aqui, viu, Elisa, com integrantes do Palácio do Planalto, pelo menos a expectativa deles é que o presidente Lula indique o Procurador-Geral da República apenas depois da cirurgia que ele fará no quadril na próxima sexta-feira. A gente vai seguir acompanhando e atualizando, até porque essa história já mudou o trilho dela algumas vezes. Eu volto contigo. Totalmente, a gente vai se surpreendendo, né? O pessoal vai fazendo as bolsas de apostas, de repente aparece um outro nome e a gente é surpreendido. Obrigada, Pedro Teixeira. Volto aqui para o estúdio com a Juliana Lopes e o Leandro Rezende, para a gente poder comprar nós e esse live novo. Tá achando uma chiqueza isso, vocês estão vendo, tá bonito, né? Que tem um negócio que tá diferente aqui, todo um astral diferente, mas nós somos os mesmos, trazendo notícias aqui para vocês. Ainda bem, né, minha gente? Ainda bem. Juliana Lopes, começa contigo aqui compreendendo esse assunto e já vou contar aqui um segredo que enquanto a gente estava ouvindo o Pedro, eu tirei uma dúvida com Juliana, por exemplo, quando a gente fala presidente do Supremo Tribunal Federal, você tem o vice-presidente do Supremo, presidente da República, a vice-presidência, mas no caso da PGR não tem o vice-PGR, é subprocurador. E aí já perguntei à Juliana se a subprocuradora haveria de ficar ou não, por enquanto de maneira interina. Por enquanto, de maneira interina. Quem é, então, essa pessoa que vai substituir nesse mandato tampão Augusto Aras, a subprocuradora-geral da República, Eliseta Ramos? Aí a gente se pergunta, né, Elisa, nessas conversas todas e essa cobrança, então, do governo por um nome feminino, por que não ficar Eliseta Ramos? A explicação dos integrantes do governo é a seguinte: é uma pessoa que não tem trânsito com o presidente Lula, não é uma pessoa que seria de confiança, não que ele desconfie desse nome, mas não é uma pessoa próxima. Agora, a indefinição sobre essa escolha já mostra que há ali uma dificuldade do governo e do presidente Lula especificamente de encontrar essa pessoa de confiança. A gente tem ali 2 nomes apontando, estamos falando muito do subprocurador Bigonha, do vice-procurador-geral Paulo Gonet, e havia uma expectativa de que assim que Aras saísse dessa cadeira, já houvesse ali esse nome que ia despontar. Isso mostra que Lula ainda precisa encontrar essa pessoa
pessoa de confiança, e nós estamos falando também sobre um presidente que foi atingido pela Operação Lava Jato, que foi comandada ali, foi decidida nos trâmites da Procuradoria-Geral da República, e precisa encontrar esse nome que vai, inclusive, assumir aí o andamento das questões da Lava Jato. Então, é um momento em que Lula pisa um pouquinho no freio, havia uma expectativa de que ele acelerasse para que esse mandato tampão não fosse expandido, mas isso não deve acontecer. Eliseta Ramos fica, então, por esse tempo indefinido, deve ser um tempo curto. E só para finalizar, a gente lembra do trâmite, né? Lula indica um nome, esse nome é sabatinado lá no Senado Federal, é preciso então de um acordo para que a votação também aconteça por lá, aí sim essa pessoa poderia tomar posse. Elisa. Vamos com o Leandro Rezende aqui também para a gente poder compreender outros aspectos. Por quê, Leandro Rezende? Nós chegamos a cogitar aqui, e quando eu digo nós, é com base nas apurações de vocês, a possibilidade de Augusto Aras permanecer ali no cargo. E aí criou-se uma sensação de, puxa vida, mas como assim? Ele foi tão criticado, né, pelo próprio Partido dos Trabalhadores, enquanto estava na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, como assim haveria de ficar? Isso é um aspecto dividido dentro do próprio partido? Teve uma época, Elisa, em que foi lançado como um balão de ensaio a permanência do Aras no comando ali da Procuradoria-Geral da República, mas pegou mal demais, porque o argumento que se usava para o Aras continuar na Procuradoria-Geral da República é um argumento semelhante ao que usaram, né, no começo do ano para fazer o PT apoiar o Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, que tem nuances diferentes entre as duas funções, por óbvio, mas o argumento que eu ouvi dos petistas sobre esses dois assuntos era o mesmo. Ora, o PGR Aras foi bom para o Bolsonaro, em alguma medida. E também o Arthur Lira foi um presidente que ajudou muito, um presidente da Câmara que ajudou muito o ex-presidente da República. Então, se um foi bom para o outro, por que não pode ser bom agora para o atual presidente? Só que no caso do Lira, né, não teve muito debate. O PT, com uma base parlamentar menor, teve que aceitar, abraçar a candidatura do Lira e, enfim, está num consórcio ali com ele, com o Centrão agora nesse segundo semestre de governo. No caso do Aras, quando essa ideia veio a público, né, sob a forma desse balão de ensaio em alguma medida, você teve um número muito grande de críticas feitas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, mas sobretudo nos espectros da vida política que orbitam o PT, movimentos sociais, advogados, gente que entende do mundo jurídico, achando que seria realmente muito complicado. Depois de anos, o PT criticando a gestão do Augusto Aras, reconduzi-lo para o cargo. Acaba que a pá de cal ali nas chances do Aras de ser reefetivado, né, recolocado no comando da Procuradoria-Geral da República, foi uma manifestação de público dele contra a delação do Mauro Cid, para você ver como a vida muda, né? O PT, que era um super crítico das delações premiadas, passa a aguardar com grande expectativa a delação do Mauro Cid. E aí, os poucos que patrocinavam o nome do Aras para ficar na Procuradoria-Geral da República param de falar do nome dele a partir do momento em que ele, como Procurador-Geral da República, se posiciona contra essa colaboração premiada, uma posição histórica do Ministério Público Federal, diante da possibilidade da Polícia Federal celebrar acordos de colaboração. Então, acaba que essa foi a pá de cal bem recente, né? O Mauro Cid celebrou essa colaboração muito recentemente. Então, até há pouco tempo tinha essa possibilidade urgente ali, orbitando Lula, falando, olha, de repente pode ser uma boa o Aras, mas não o será. E aí, como que o Aras entra para a história, né? O último pronunciamento dele, ele faz uma avaliação de todas as críticas que sofreu pelas diversas vezes em que foi apontado ali como uma pessoa que foi, em tese, leniente ao governo Bolsonaro, né? Que evitou algumas vezes avançar com algumas investigações, sobretudo aquelas relacionadas às omissões na pandemia da Covid-19. E aí ele, enfim, tenta fazer ali um meia-culpa, mas também tirar um pouco desse peso, para que ele não entre para a história, né, como um procurador que se omitiu. Foi acusado disso diversas vezes pelo próprio Partido dos Trabalhadores e pela antiga oposição à atual situação. Seria incoerente mantê-lo no cargo nesse cenário, Elisa. Leandro Rezende e Juliana Lopes trazendo para a gente esse cenário da Procuradoria-Geral da República. Termina nesta semana, portanto, o mandato de Augusto Aras e agora esta baita interrogação de quem vem a ocupar essa vaga do, então, PGR.